Pessoal, ministro da Justiça do governo Lula e ex-integrante do STF, presidente inclusive da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, esteve na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em duas situações, pela manhã e pela tarde. E pessoal, na parte da tarde, ele acabou batendo de frente ali com o deputado Evair Vieira de Mello, que simplesmente, olha, levou quase que um dossiê contra o ministro ali naquele momento, leu cara a cara com o ministro, que ficou irritadíssimo. E eu vou trazer aqui momentos para vocês do que foi esse embate, que inclusive fez com que eles alterassem a ordem de respostas, porque o ministro ficou pistola com tudo que o deputado falou ali. E eu também vou trazer aqui o deputado Gilvan da Federal, que vai subir o tom contra o Lindinho. O Lindinho foi na CCJ e chorou as pitangas por lá, dizendo que o Gilvan ofendeu ele e tal. Sendo que quem tá acompanhando aqui no meu canal sabe que quem começou foi o próprio Lindinho. Bom, eu vou trazer com detalhes pra vocês o que aconteceu aqui. O negócio pegou fogo, gente. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Tá pegando fogo. Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. E eu tenho certeza que vocês não vão desgrudar da tela a partir de agora. Sem enrolação nenhuma, gente. O Debate em Foco, ele tá no ar. Senhor ministro, quem é isso? Naturalmente, se o senhor fosse um poeta, um músico, as suas palavras seriam como música, dado a leveza com que Vossa Excelência conduz. Mas o senhor tem 17 anos de serviço prestado ao Supremo Tribunal Federal. E o senhor, por essa atuação, sempre fez um garantismo seletivo nas decisões que fragilizaram o combate, principalmente à corrupção. Dos seus 17 anos, sua trajetória foi marcada por decisões, volto a dizer, sempre fundamentada no garantismo político, frequentemente beneficiaram poderosos e fragilizou o sistema de responsabilização no Brasil. Suas atuações, entre as mais polêmicas, teve-se a percepção de uma leitura da Constituição, em nome da proteção de direitos individuais, muitas vezes seletiva e conveniente para os interesses da elite política. O episódio, os mais marcantes, eu estava no plenário do Senado Federal em 2016, quando o senhor claramente fez uma interpretação pessoal da Constituição e permitiu aquele desdobramento no julgamento da presidente Dilma, mantendo os seus direitos políticos. Com certeza foi feito para blindar Dilma e garantir sua reinserção na política brasileira. A outra, naturalmente, passagem que marcou-se na vida do senhor da Corte foi na Operação Lava Jato, onde os defensores da tese de que as condenações só poderiam ocorrer após trânsito julgado, votando contra a prisão em segunda instância, medida que durante os anos permitiu que figuras condenadas de corrupção permanecessem livres. Em nome de uma defesa radical da presunção de inocência, contribuiu para o esvaziamento de pouco instrumento eficaz de combate à impunidade no Brasil. Isso segue com oposição à condução coercitiva dos investigados, como no caso de Lula, e sua resistência ao uso de delações premiadas como prova principal em ações penais, que reforça o diagnóstico do que o senhor, no Supremo, atuou muitas vezes mais como um agente político do que como um guardião imparcial da Constituição. Inclusive, se o ministro Alexandre de Moraes seguisse a sua interpretação da Constituição, naturalmente o julgamento de Jair Bolsonaro não seria nos trâmites, porque é do outro lado dessa interpretação. O outro episódio muito triste e lamentável da sua atuação no STF foi a inocência, a negativa de extradição ao César Batista. Com certeza. Não. Eu autorizei. Não. Eu autorizei. Seu voto foi contra a extradição do César Batista. Não, eu fui a favor da extradição. O voto é e no segundo lugar, calma, eu vou explicar. E na segunda decisão, que foram embargos declaratórios, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que a decisão política pertence ao Executivo. E, portanto, no primeiro momento, por considerar que o Batiste era um criminoso comum e não político, eu autorizei a extradição. Num segundo momento, interpretando a Constituição, juntamente com os demais ministros, entendemos, como é até hoje e no mundo todo, que a decisão de extradição é uma decisão de governo e pertence ao Executivo. Vamos corrigir as coisas. Portanto, está registrado nos anais, o voto está publicado, o senhor foi contrário à devolução de Batiste. E seguindo nessa mesma linha, o senhor, nos últimos anos, na atuação do STF, o senhor trabalhou para o encerramento das investigações contra, por exemplo, Renan Calheiros. O senhor trabalhou para encerrar inquéritos sem julgamento do mérito, sobretudo nos casos que envolviam um grande esquema de corrupção, e premiou a ineficiência institucional e perpetuar o sentimento da impunidade. Portanto, o garantismo, quando aplicado com equilíbrio, é essencial para a democracia, mas quando se transforma em blindagem para os poderosos, é um obstáculo que confere a criminalidade. Veja. Por uma questão de justiça aqui, nós devemos manter o mesmo discurso que eu trouxe para um deputado do PT, que desrespeitou o regimento
e questionou o ministro sobre temas que não estavam inclusos nos requerimentos, eu tenho a obrigação de advertir Vossa Excelência novamente. Veja, isso aqui eu estou fazendo por uma questão de igualdade, foi um pedido da equipe do ministro. Senhor presidente, a pergunta... Vossa Excelência terá o tempo... Na minha exposição de motivos para sustentar a minha pergunta, eu posso trazer argumentos diversos. Senhor, eu não vou... Veja, novamente, como eu garanti a palavra do deputado do PT, apesar de não ser pertinente, vou garantir a palavra de Vossa Excelência. Como eu adverti o deputado do PT de que estava desviando do tópico, estou a pedido da equipe do ministro por uma questão aqui de isonomia. Estou também advertindo Vossa Excelência. Não. Vossa Excelência está advertido, está garantido o uso da palavra. Eu acato a advertência de Vossa Excelência, só lembrando que na minha exposição de motivos eu posso usar interpretações e busca de argumentos para que eu possa sustentar a minha indagação final ao ministro. Não. A minha exposição de motivos, assim é nos tribunais, assim é nos fóruns, e assim são as prerrogativas aqui da casa. Eu não posso perguntá-lo de coisas diferentes, mas na minha exposição de motivos, naturalmente, eu posso fazer palavra será garantida. Essa sustentação. Muito obrigado. Portanto, senhor ministro, o senhor assume o Ministério da Justiça sucedendo Flávio Dino. Flávio Dino é esse que diz que perdeu as imagens do dia 8 de janeiro internas do Ministério da Justiça. Isso é um fato muito grave, que naturalmente isso mancha a história do Ministério, porque entre esses fatos nós temos testemunhos de pessoas comuns que garantem que o Flávio Dino estava no Ministério desde o amanhecer do dia e pessoas que dão depoimentos públicos que trabalhou nessa fuga do Lula para o Estado de São Paulo. Tudo isso constrói essa narrativa de proteção e acobertamento do sistema que se pôs sobre a nossa Constituição. A última grande marcha desse governo, e aí, naturalmente, o Ministério não é envolvido, mas é parte porque eles são de governo, que foi, na mesma linha do César Batista, do seu voto César Batista, foi esse asilo a essa primeira-dama peruana, uma das mais infelizes decisões da diplomacia brasileira, inclusive já pedi ao ministro Mauro Vieira que pudesse declinar do cargo, porque isso mancha a história do Itamaraty. Dizer que a senhora foi acatada aqui como asilo por questão humanitária de saúde, caberia me perguntar, e as pessoas presas do 8 de janeiro também, que têm problemas de saúde, de doença, de família, que não têm essa mesma consideração. Para finalizar, então, o senhor diz que sempre respeita a liberdade de expressão, mas isso não é a máxima do governo que só fala por ela, e o senhor finaliza com uma frase, que eu vou finalizar aqui, que não podemos inovar além da Constituição. As interpretações que o senhor fez como ministro do Supremo, agora como ministro da Justiça, na verdade, é um afronto à nossa Constituição. Eu me pergunto, como conversar com os brasileiros para confiar num sistema jurídico de polícia e de segurança pública, quando só tem, na trajetória política do ministro e na conivência do governo, tantas inconstitucionalidades que afrontam principalmente até com os direitos humanos? Bom, eu primeiro... Se Vossa Excelência... Não, porque isso eu preciso responder diretamente. Bom, em primeiro lugar, Vossa Excelência lê um libelo preparado por alguém contra a atuação desse ministro. Bom, e eu quero dizer para o senhor pode entender muito de Constituição, o senhor disse que várias coisas são inconstitucionais, mas para mim quem decide o que é constitucional ou não é a Suprema Corte. Nenhuma decisão individual prospera sem o beneplácito do colegiado e sem a supervisão do Ministério Público. Então todas as minhas decisões, em todas essas questões que o senhor relatou, tiveram o respaldo de 11 ministros da Suprema Corte, que são profissionais do mais alto nível, que representam as mais diversas profissões jurídicas e que vêm de todas as regiões do país e que são aprovados depois pelo Senado Federal, depois da indicação do Presidente da República, que tem notável saber. Então, todas essas decisões às quais Vossa Excelência se refere são fruto de um colegiado que goza por presunção constitucional de notável saber, primeiro. Então as decisões não são minhas, são colegiadas, como todas essas outras que o senhor está criticando agora. Ninguém decide sozinho porque é um órgão colegiado. Segundo lugar, no caso do impeachment da presidente Dilma, o que é que eu decidi como presidente do Senado naquele momento em que estava coordenando aquele verdadeiro júri? Eu tinha que decidir se um destaque oferecido por um partido político, isso era regimental, podia ser votado separadamente daquela outra questão primeira, que era a cassação dela, ou da cassação do mandato dela. E a segunda questão era a perda, não só dos direitos políticos, da possibilidade de utilizar, de ocupar qualquer cargo público, que é muito mais grave do que a questão da perda dos direitos políticos. Eu submeti essa questão, porque eu não era juiz lá. Eu era simplesmente o coordenador, como um juiz do júri. Quem decide foi o júri. Eu decidi uma questão regimental, fui assim aconselhado pelo experimentadíssimo secretário
da mesa, que era o escrivão do impeachment, que dizia que havia vários precedentes nesse sentido, e eu biparti essa questão. E essa questão não foi decidida por mim, foi decidida soberanamente pelos senhores senadores. Então, a responsabilidade por essa decisão não é minha, a responsabilidade é dos senadores. Primeiramente, decidiram pela perda do mandato, e, em segundo lugar, decidiram pela não perda dos direitos políticos ou pela possibilidade de continuar exercendo cargos e funções públicas. Quero dizer para Vossa Excelência também que dessas decisões do Supremo Tribunal Federal decorreram várias alterações no Código de Processo Penal, relatado por um deputado que é um jurista, que hoje é o ministro Paulo Teixeira, que introduziram nesse diploma legal a proibição da condução coercitiva, que hoje é lei, a criação do juiz de garantias, que hoje é lei, o procedimento segundo o qual o delatado nas delações premiadas fala depois do delator e mais, tornou legislação positiva as audiências de custódia, entre outras decisões que o Supremo Tribunal Federal julgou naquele momento em que, enfim, nós passamos, enfim, por um lapso histórico extremamente difícil, mas foram decisões do Supremo Tribunal Federal que depois foram acolhidas pelo Congresso Nacional, a meu ver, em boa hora. A meu ver, em boa hora. O Congresso é soberano, o Congresso tem a noção dos valores e princípios constitucionais que regem a vida da sociedade brasileira. Então, eu queria dizer isso a Vossa Excelência e, sobretudo, porque não ouvi nenhuma pergunta de Vossa Excelência, eu só ouvi acusações totalmente infundadas. Muito obrigado, senhor ministro. Passo a palavra ao Gilvan da Federal, inscrito pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, presidente. Ministro, para sobrar dinheiro para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, é só a Janja parar de viajar, de gastar com dinheiro de viagem desnecessária e o Lula parar de roubar. Se a Janja parar de viajar e o Lula parar com aquela cobiça, aquele sanguessuga, o desvio de dinheiro, rapidinho sobra dinheiro para os ministérios. Interessante, presidente, que o PT, eu estive na Polícia Federal nessa época, que esse ex-presidiário foi preso pela Polícia Federal, chovia aqui ataques à Polícia Federal do pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleice Hoffmann, atacava a Polícia Federal o tempo inteiro. Hoje estão elogiando a Polícia Federal, por quê? Porque nós temos um diretor petista. Nós temos um diretor petista. Na Odebrecht, existiu uma planilha de pagamento de propina para políticos. Eu citei aqui o nome de Lindinho, de Amante, que devia ser uma prostituta do caramba. Aí teve um deputado aqui que se revoltou. Ou seja, a carapuça serviu e foi mentir na CCJ, se vitimizar. Eu quero deixar registrado aqui, presidente, que ele chegou a ameaçar, dizendo, você vai ver, seu bandido. Só que eu vou dizer a esse deputado, eu não vou representar no Conselho de Ética porque eu sou homem, não tenho medo desse deputado, mas saiu para se vitimizar na CCJ. Vamos à minha pergunta. O artigo 244 do Código de Processo Civil estabelece que não haverá citação quando a pessoa estiver em culto religioso, noivo nos 3 primeiros dias do casamento e a doentes em estado grave. O presidente Bolsonaro estava se alimentando por uma sonda, numa UTI. E eu pergunto, o senhor ministro sempre afirmou que defende os princípios da dignidade da pessoa humana. Sim. E do devido processo legal. O ministro Alexandre de Moraes envergonhou o judiciário brasileiro, mandou intimar alguém que estava em estado grave, que é o presidente Bolsonaro, numa UTI. Eu pergunto a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, diferente do senhor, ele extravasou, ele feriu o princípio da dignidade da pessoa humana, porque para mim feriu. O Código de Processo Civil é bem claro, não pode intimar quando alguém tiver com doença grave. 2, ele cometeu abuso de autoridade, que na minha opinião cometeu. Então o senhor que é um constitucionalista, um homem que defende a dignidade da pessoa humana, porque aqui no Brasil a gente só vê defender dignidade da pessoa humana para estuprador, para pedófilo, para corrupto, aí se alega o princípio da dignidade da pessoa humana. E o presidente Bolsonaro não tem esse princípio da dignidade da pessoa humana por Bolsonaro, então eu quero saber de Vossa Excelência se o ministro Alexandre de Moraes, que na minha concepção desrespeitou o princípio da dignidade da pessoa humana. O senhor vai provavelmente dizer que não pode responder, mas o diretor-geral, volto a dizer, desrespeitou esse parlamento quando disse que era contrário à anistia. A anistia é um ato político. O diretor da Polícia Federal não tem que dar essa declaração, porque ele não é só um cidadão, ele é diretor da Polícia Federal. Desrespeitou esse Congresso Nacional. Meu caríssimo deputado Gilvan da Federal, em primeiro lugar, eu tenho que dizer a Vossa Excelência, com todo respeito, eu como ocupante de um cargo de confiança do senhor Presidente da República, eu tenho que repelir veementemente as acusações que Vossa Excelência fez ao chefe de Estado, chefe de governo, chamando-o e a primeira-dama de determinados nomes que eu não quero repetir.
Esse nosso presidente da República foi eleito por mais de 60 milhões de votos, com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. É um líder respeitado mundialmente, eu testemunhei a forma como ele foi recebido em Roma no funeral. Há divergências políticas, não vamos discutir isso, mas eu preciso dizer aqui, não podia passar inerme, não defendendo o chefe de Estado e o chefe de governo da República Brasileira. Assim como faço a defesa veemente de um dos melhores agentes públicos, agentes federais, agentes policiais, agentes do Estado brasileiro, que é o nosso delegado Andrei Rodrigues. Ele tem prestado serviços muito relevantes à nação brasileira, é um homem incansável, é um homem que tem feito uma costura internacional de cooperação com os demais países e com órgãos de segurança extraordinário. Ele é responsável pela nossa participação na Ameripol, na Europol, estive com ele lá. São só 3 países que pertencem à Europol, tirando os da União Europeia. É a Inglaterra, que saiu da União Europeia por causa do Brexit, é a Nova Zelândia e o Brasil. E nós elegemos, graças ao esforço dele, do presidente da República, do nosso chanceler Mauro Vieira, nós elegemos o dirigente mais importante da Europol, que é o nosso secretário-geral, que é o nosso querido Valdeci Urquiza, que eu, inclusive, estive lá na Assembleia Geral, em Glasgow, para participar da força que fizemos para elegê-lo. Então, o Brasil está muito bem no concerto internacional das nações, em termos de cooperação internacional. Só lamento que nós tenhamos mais cooperação internacional, inclusive com a França recentemente, para regularmos o garimpo ilegal na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, do que entre os entes federados. Então, a PEC nossa, ela pretende, se não igualar, superar o diálogo que nós temos internacional, nacionalmente, entre os entes federados. Obrigado, senhor presidente. Bom, então tá aí, né, pessoal? Ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski, ex-presidente do STF, ex-integrante da corte, inclusive também participou já do TSE. É um ministro já que tem muitos anos de carreira na vida pública. E eu quero saber de vocês, gente, o que foram as respostas do ministro? O que vocês acharam disso tudo? Obviamente que ele saiu em defesa do governo, né, gente? Ele trabalha para o governo, ele é um ministro do Lula. Não teria como ser diferente. Mas eu quero saber, de fato, as respostas de vocês aqui. O deputado Evair de Mello foi pra cima. Ele praticamente leu um dossiê ali, né, gente? Que loucura. E o Gilvan da Federal não perdoou o Lindinho mais uma vez. Inclusive citou, né? Serviu a carapuça. Bom, eu quero saber de vocês. Compartilha muito esse vídeo nos principais grupos. Deixa o like, é importante demais. Fica ligadinho, gente, que ainda hoje tá vindo muito vídeo pra vocês aqui. Então, logo mais a gente se vê.